interessante. Vemos que hoje, lá no nosso portal, nós procuramos manter isso. Vários articulistas comentam várias notícias do mundo de hoje. Vamos começar a nossa leitura. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, que sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, que é aquele que foi banido, afastado da sua pátria, a entrada de uma nova morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, ele, o homem, aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Esse é o texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, ponto de vista. É o nosso preparo. Vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos aqui, em seu nome, em nome de amigos queridos do plano espiritual, mas sobretudo em nome de Deus, agradecemos a oportunidade desse estudo esclarecedor para nossas mentes e nossas almas. Favoreça a nossa intuição, a nossa inspiração. Faça com que todos estejamos encarnados e desencarnados prontos para esse estudo, buscando realmente o esclarecimento, o aprofundamento das orientações do plano espiritual. Seja assim, Senhor, em teu nome. Em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da Revista Espírita da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, o texto se encontra na Revista Espírita de maio de 1859. É a segunda palestra, porque vamos fazer um pequeno resumo. Começamos semana passada, Cenas da Vida Particular Espírita, com o grupo reunido, palestras familiares de além-túmulo são normais estarem nas revistas espíritas. Um espírito se apresenta fingindo ser outro, entre aspas, desmascarado, vamos assim dizer. Seu nome é Pedro do Flamengo. E ele começa um diálogo em que ele vai mostrando que ele era um espírito impetuoso, que não mudou enquanto viveu, que não tinha mudado ainda, que ele teve uma família que o tratou duramente,
mas ele sabia que merecia isso. Mostra onde morava, quer dizer, ele vai dando provas da sua identidade e dando provas da individualidade, né, da alma. Ele diz que percebe que houve uma atuação de um bom gênio, é a atuação dos nossos guias, né, que o levou até aquele local, viu que o companheiro médico estava ocupado com outro espírito e quis se meter na conversa. Típico de espírito leviano, na classificação lá de Kardec no Livro dos Espíritos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele não é um espírito mistificador, ele apenas quis brincar com aquilo, né? Aí o médium chama ali a atenção, ele fala que os espíritos superiores permitiram ele estar ali, quem eram eles, homens, para impedir, né? Mas que da próxima vez, ele saberia como chegar. Ele já estava desencarnado há mais ou menos 15 anos. Tem a noção de que quem está morto é o corpo. Diz que não progrediu nesse período. E quando lhe é perguntado como ele passa o tempo, adivinha, gente? O que será que ele diz? Um espírito está nessa situação, como é que ele passou o tempo? Estudo interativo, amigos. Como é que vocês acham que ele passou o tempo? Para se encontrar naquelas condições de 15 anos na espiritualidade e não ter progredido nada. De que será que ele se ocupou? Ninguém? Ninguém arrisca? Ou estão receosos da carapuça? Na dica de nada? Joga uma aí, o que vocês acham? Ele diz, não tenho outra ocupação senão divertir-me ou me informar dos acontecimentos que podem ter influências no meu destino. Mas ele faz uma coisa interessante, ele passa o tempo todo, vamos dizer assim, o tempo dele. Ele passa assim, não só indo na casa de amigos, mas também no teatro, que ele gostava muito. Até o companheiro, na semana passada, brincou na área de texto. Isso é que é poder ver várias peças sem pagar nada. Mas ele sentia, mesmo assim, uma diferença, né? Falta a ele a realidade dos prazeres, como ele diz. E o suplício dele, o sofrimento dele era esse. Muito ligado ao mundo, né? Tinha um mal-estar indefinido, ele não estava feliz. Claro, a pessoa já saiu do corpo, quer viver como se estivesse no corpo, espiritualmente não pode estar tranquila, não é verdade? Bom, isso é um resumo da situação. E ele diz que acha que fez bem ir naquele local. Ele diz que ia aos bares, a locais de divertimento. É orientado dessa inutilidade para o espírito. Mostram para ele que é necessário que sirva as coisas que ele faça para esclarecimento, tenham uma utilidade. E aí, ele tem boa vontade, na verdade, para se melhorar. Mas que teria que ter perseverança. E será que ele tem? Então, o médium diz, é preciso então que eu te ensine a te conheceres melhor, a fim de saber aquilo que és capaz.
E até que ponto posso contar contigo? E isso ficou por aí. Nessa segunda palestra, que nós começamos agora, o segundo contato, nós vamos ver o outro ponto de vista do espírito, quando o médium lhe pergunta: então, meu caro Pedro, refletiste seriamente sobre o que conversamos o outro dia? E aí o espírito diz: mais do que pensas. Tomei a peito provar-te que vale mais do que pareço. Às vezes a gente leva uma chicoteada assim no nosso orgulho e podemos dar a volta por cima, né? E partir para uma coisa melhor. E aí ele vem. Sinto-me mais à vontade desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo. Tenho um objetivo e não me aborreço. Olha, gente. Passo para não ociosidade. E daí passo para não depressão. Passo para, né, a pessoa vamos dizer assim, não ficar com essas doenças hoje, do isolamento, da solidão. E ele diz mais: falei de ti ao senhor Allan Kardec. Dele conhecimento de nossa conversa, com que ficou muito satisfeito. Ele deseja entrar em contato contigo. Eu sei, eu estive na casa dele. Quem te levou? Teu pensamento. Olha que o pensamento nos leva. Então, pensou, plasmou. Então, pensamento, pensou, plasmou. Leon Denis já nos fala sobre o pensamento e um problema do ser, do destinador, com uma das potências da alma. Voltei aqui depois daquele dia, ver que tu querias falar a meu respeito, e disse com os meus botões: vamos lá primeiro. Possivelmente encontrarei material de observação, e talvez uma ocasião de ser útil. Olha já ele com outras perspectivas, não apenas de curiosidade, mas uma curiosidade construtiva, uma curiosidade com fins educativos, fins positivos. Gosto de ver-te com tais sérios pensamentos. Que impressão tiveste da visita? Ah, muito grande. Aprendi coisas que nem suspeitava, que me esclareceram quanto ao meu futuro. É como uma luz que se tivesse feito em mim. Olha como é importante o conhecimento, gente. A importância do estudo em nossa vida da doutrina espírita. A importância do conhecimento que somos espíritos imortais. A importância da mudança do nosso ponto de vista. E aí ele traz: agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. Não seria indiscrição perguntar o que viste? Por certo, lá, como em outros lugares, vi tantas coisas que não quero ou não posso dizer. Como assim? Como não posso dizer tudo quanto queres? Não. De alguns dias para cá, vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Olha aí a ação dos espíritos sobre nós. Nós até já falamos sobre isso, né? Aquela 459 do Livro dos Espíritos. Disse aí que me dirige.
Sinto um impulso cuja causa desconheço, mas obedeço, malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo fora do propósito, posta-se à minha frente. Olha-me, me calo, paro. Quem é esse espírito? Não sei, mas me domina. Por que não lhe pergunta? Não ouso. Quando lhe quero falar, ele me olha e eu sinto a língua pregada. Aí ele fazem uma nota, Kardec faz uma nota. É evidente que aqui o vocábulo língua está no sentido figurado, né? Porque os espíritos não têm a linguagem articulada. Deves ver se é bom ou mal. Deve ser bom, pois não me impede de fazer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar encolerizado, outras vezes olha-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer dar-se a conhecer. É provável, diz o médico. Parece que não está muito satisfeito contigo. Ouve bem. A respeito, vou dar-te um conselho. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los para o bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam, conforme a educação recebida. Está lá no Livro dos Espíritos também, né, gente? E aí, a conduta dos filhos influi, pois é até um certo ponto sobre a felicidade ou a desventura dos seus pais, mesmo depois de mortos. E aí ele traz, né? Se eu não me tornei um homem de bem, não foi porque me tenha faltado, mais uma vez, a adequada corrigenda. Então foi o livre-arbítrio, né, gente? Que ele tem essa consciência. Quantas vezes a gente faz uma bobagem e diz assim, mas eu não aguentei, acabei fazendo mesmo. Quantos de nós fazemos isso? Já sabemos que está errado, mas parece, como diz um aluno meu, tem uma coisa dentro de mim, quando eu vejo, já fiz. E aí ele traz aqui para nós, na 46. Pergunta 46. Talvez não tivesse, quer dizer, com a pergunta não, texto. Talvez não tivesse sido o melhor meio de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma. E ele o prova aproximando de ti. Caso seja ele, como o presumo, deve sentir-se feliz com a sua mudança. Isso explica suas alternativas de ternura e cólera. Quer auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar. E quando te vir resolutamente empenhado nisso, estou certo que se fará conhecer. E aí ele, obrigado, obrigado. Ele lá está por trás de ti, pôs a mão sobre sua cabeça, como se ditasse as palavras que acabas de proferir. Quer dizer, ele vê a ação do espírito sobre o médium. Isso é muito interessante. Como é que os espíritos atuam sobre nós médios. Mas aí ele fala, voltemos ao senhor Allan Kardec, fala que foi na casa dele, que ele trabalhava numa obra em preparo, que ele estava ocupado. E aí pergunta a ele se ele estava só, ele disse que sim, mas ele diz que ao redor cerca de 20 espíritos que cochichavam acima da cabeça de Allan Kardec. Gente, já pensou, hein? Aí ele pergunta, e ele os escutava, ouvia tão bem que olhava para todos os lados de onde vinha o ruído. Depois abriu a janela para ver se não seria o vento ou a chuva. Quer dizer, os cuidados de Kardec, né? Cuidados para ver o que estava acontecendo, para ter certeza que era a ação dos espíritos. Aí ele pergunta, você reconheceu algum dos espíritos? Não. Eu tinha a impressão de ser um intruso. Pus-me num canto e fiquei observando. E aí ele fala, né? Pergunta ele se os espíritos davam a impressão de observar o que ele escrevia, e ele diz que pensa que sim. E diz que 2 ou 3 sopravam aquilo que ele escrevia.
e dava a impressão de ouvir a opinião dos outros. Então, só 2 ou 3 agiam diretamente. Foi tudo o que viste? Aí ele diz, contudo, ele acreditava plenamente, piamente, que as ideias lhe eram próprias e parecia contente com isso. É mesmo aquela intervenção dos espíritos em nossas vidas, lá do Livro dos Espíritos. Por isso que às vezes a gente acha que é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muitas vezes a gente fica na dúvida nesse processo da intuição, né? Porque Kardec foi um médium intuitivo o tempo inteiro, né? Então, essa questão da ação da intuição, da mediunidade intuitiva, que é o que ele está trazendo aqui. Foi tudo que viste? Bom, ele depois diz que chegaram 8 ou 10 pessoas. Olha só que interessante. A gente acha que está sozinho. Hoje, por exemplo, agora nós estamos com 8 encarnados na sala. Mas se nós estamos num trabalho sério de intuição e inspiração, de mediunidade intuitiva, de boa vontade, de persistência, nós também temos, então, não como aqui Kardec, que tinha 20, 2 ou 3 intuindo, depois chegaram pessoas, ele foi lá tratar com essas pessoas, e 100 espíritos nesse local. Não é? Mas olha como a gente às vezes, mas só tem 8 na sala, sei lá quantos estão ouvindo aqui no plano espiritual. Essa passagem aqui é muito interessante, da intervenção dos espíritos nos acontecimentos da vida. E em nós, né, nos nossos pensamentos, nas nossas obras. Aí ele pergunta, e você, o que fez? Também escutava, mas sobretudo observava. E veio a ideia de fazer uma manobra muito útil a Kardec. Quando eu tiver alcançado isso, dir-te-ei o que foi. Assim deixei a reunião. Vaguei pelas ruas, diverti-me em frente às lojas, misturando com a multidão. Aí ele diz, de modo que em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo? Não impedi que fosse praticado um roubo. Quer dizer, agora ele já ia para a rua, não mais só se divertindo, né? Mas já pensando em fazer algo de bom. Mas também ele não tinha ainda aquela persistência, aquela concentração para ficar ali ao lado de Kardec vendo todo o trabalho. Ele ainda precisou ir para a rua lá, fazer lá, ficar no outro meio. Aí diz aqui, tu te metes também nos negócios da polícia? Aí ele, por que não? Passando em frente a uma loja que estava fechada, notei que lá dentro se passava algo de singular. Entrei. Vi um moço muito agitado que ia e vinha como se quisesse ir à caixa do negociante. Havia com ele 2 espíritos que lhe sopravam no ouvido. Olha que outro interessante. Vamos, covarde, a gaveta está cheia. Poderás divertir-se à vontade. Aqui é a intervenção para mais ações. Né? Tem aquele desenho, o diabinho de um lado e o anjinho do outro. E o nosso, Pedro Flamengo, foi dar uma de anjinho. O outro tinha um rosto de mulher, belo, cheio de nobreza, qualquer coisa de celeste, de bom de no olhar. Dizia, vai-te, não te deixe tentar. E lhe soprava as palavras prisão, desonra. Olha, né? O moço hesitava. Aí, no momento que se aproximava do escritório, olha o que ele fez. Meti-me à sua frente para o impedir. O mau espírito pediu que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir que o moço cometesse uma ação indigna, que talvez o levasse para as galés. Então o bom espírito aproximou-se de mim e me disse, é preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. Olha aqui.
Se sucumbir, será por sua culpa. O meu ladrão ia triunfar quando o mau espírito empregou uma astúcia abominável, que deu resultado. Fez-lhe ver, olha só, gente, uma garrafa sobre uma mesinha, era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber, a fim de ter coragem. O infeliz está perdido, pensei eu. Procuremos pelo menos salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso senão avisar o patrão, depressa. No ápice, lá estava eu. Ele se preparava para jogar cartas com a mulher. Era preciso achar um meio de fazê-lo descer, porque a loja era embaixo. Geralmente era assim, né? Olha que caso interessante. A ação, como é que é feita, a gente não percebe. E aí, se ele fosse médio, poderias tê-lo feito escrever que ia ser roubado. Ele acreditaria em espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. Eu ignorava que tivesse habilidade para fazer a trocadilhos. Se me interrompes, não direi mais nada. Aí provocou um espirro violento, ele quis tomar uma pitada e notou que havia deixado na loja a caixa de rapé, chamou o filho que cochilava a um canto, mandou que fosse buscar, não era isso que eu queria, o menino levantou-se resmungando, soprei a mãe, não, acorde a criança, tu bem podes ir buscá-la. Por fim ele decidiu, eu o acompanhei para que se apressasse. Por fim, ele se decidiu, quando, chegando à porta, percebeu luz na loja, rumores, ficou tomado de medo, pernas começou a tremer, empurrei para frente. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar, ladrão, ladrão! O ladrão escapuliu-se, mas na precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu o boné. O negociante entrou quando já não havia mais ninguém. E o que acontecerá com o boné? Isso não é comigo. Aquele sujeito não está metido em bons lençóis. Graças a mim não houve tempo de consumar seu furto. E aí ele diz que isso não impediu que ao subir ele dissesse que tinha enfrentado um homem de 6 pés de altura. Né? Então, olha, gente, ação no bem. Como é que pode ser feita de várias formas, né, gente? Sandra, tá vendo como é que a gente faz, pode agir? Mas como é que eu posso fazer isso? A gente pode fazer sim. Às vezes, ao invés de ir direto àquele que está no problema, ir, como se diz na gíria, comendo pelas beiradas, não é forçando as coisas. Isso é muito bom mesmo. És um bravo rapaz, meu caro Pedro. Eu te felicito, não te desanimes. Com a ingratidão dos homens, experimentarás muitas honras, agora que te metes a lhes prestar serviço, mesmo entre os que não acreditam na interferência dos espíritos. O que ele quis dizer aqui? Não saiba a vossa mão, direita ou esquerda, o que dá a outra. Não espere agradecimento, mas muitos serão gratos. Né? Vejo agora que posso contar contigo. Verás mais tarde que serei eu quem te ensinará moral. Olha aqui, é um espírito bem-humorado, né? Bem-humorado. E ele começa a trazer aqui, eu necessito, como qualquer pessoa, receberei de boa vontade, diz o médium, os conselhos vêm de onde vier. Eu te disse que queria que praticasse uma boa ação. Estás disposto? E duvidas, diz ele? Um dos meus amigos parece estar ameaçado de grandes decepções se continuar pelo mau caminho que se acha. Suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que experimentasse reconduzi-lo ao bom caminho, por qualquer coisa que pudesse impressioná-lo vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim. Queres que eu lhe produza alguma boa manifestação, como, por exemplo, uma aparição? Mas isso não depende de mim, entretanto posso, quando algumas vezes me é permitido, dar provas sensíveis da minha presença, bem o sabes. Aí é uma nota de Kardec. O médium ao qual
este espírito parece estar ligado, é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não lhe ocorre chamá-lo. Reconhece uma espécie de arrepio que sente nos braços, nas costas e nas espáduas. Às vezes, porém, os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião em nossa casa, 24 de março último, este espírito respondeu às perguntas por um outro médium. Falava-se do seu poder físico. De repente, como que para dar uma prova, ele tomou um dos assistentes pela perna, por meio de violenta sacudidela, levantando da cadeira, e o atirou a todo lado do outro lado da sala. Então, esse espírito, Kardec já trazia um contato com ele, né? Em março. Se é publicado em maio, não quer dizer que aconteceu em abril, né, gente? Então, quando ele fala aqui, a gente tem que ver essa noção do tempo. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes, aviso-te que tem alguma mediunidade, tanto melhor para o meu desígnio. Que pensas fazer? Ele queria saber o plano do espírito. Vamos ver. Para começar, vou estudar a situação. Isso, apesar dele ser um espírito leviano em vias de recuperação, é que nem nós que temos nossas leviandades em vias de melhoras, né? Que nós temos também, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, já às vezes temos momentos de pseudos sábios, às vezes temos momentos assim de leviandade, às vezes temos momentos de espíritos humildes, espíritos, né, bons espíritos. Estamos nessa transição, né? Mas ele falou uma coisa interessante, quer dizer, para qualquer ajuda, etapas, vamos chamar assim, ou fases, ou degraus de ações para ajuda. A gente não pode ser precipitado no auxílio. Tem que primeiro estudar a situação. Ver que espíritos ele está cercado e se há meios de algo fazer com estes. Então, olha só, estudar a situação. Perceber as afinidades. Não é não? E quando eu olho quem está ao lado dele, como espírito, eu vejo as afinidades. Ou não concorda? Pois é, Nilberto. Senão, ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Às vezes a gente quer ajudar, né, Nilberto? Você teve essa experiência agora há pouco tempo. E as pessoas ainda não estão prontas para aquele entendimento, até de boas ideias. E acabam se deixando, vamos dizer assim, se chocam e acham como? Fulano tão novo, e dando opiniões, as opiniões ficam até corretas. Mas as pessoas não querem mudar. As pessoas têm dificuldades de aceitar mudanças, reflexões a respeito. Nós temos essas dificuldades. E aí embarreiramos, às vezes, situações para não estarmos prontos para elas. Então, tem que estudar a situação. E tem que perceber a ambiência, encarnada e desencarnada. Aí ele diz aqui, uma vez em sua casa eu me anunciarei como fiz contigo. Então, outra coisa é a gente se fazer presente. Não adianta querer ajudar sem estar presente, sem dizer quem é que está aí ou para que veio. Olha, eu estou falando isso porque eu acho que eu penso assim, por causa disso, tal. Eu sou assim, eu já fiz isso, fiz aquilo, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas vamos tentar ver se eu posso ajudar.
E aí ele diz, interpelar-me-ão, e eu responderei. Quer dizer, eu me farei conhecer. Colocarei minhas ideias. Ao ser questionado. É que às vezes a gente já chega colocando as ideias. Ao invés de primeiro ver a situação, pensar, observar, perguntar sobre aquele assunto, para ver se sai a minha ideia ali ou possibilidades de questionamentos que levem a eu colocar a minha ideia como sugestão dentro de outras ideias, diante de uma dúvida. Tem horas que a gente tem que fazer como os espíritos superiores. Olha, vamos fazer isso e isso como faz em tal ou determinada situação? Os espíritos não fazem isso com a gente. Né? Eles perguntam, vocês estão sentindo alguma dificuldade nesse trabalho? Ou acham que se fizesse de outra forma, introduzindo isso ou verificando aquilo, seria adequado? Aí a gente não se sente pressionada no nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, aí a gente até a escuta. Porque tem que ter, como se diz na gíria, o tal jogo de cintura ainda diante de espíritos imperfeitos como nós. E ele diz, vou dizer, sou eu, Pierre Leflamande, mensageiro espiritual, que veio pôr-se ao vosso serviço e que ao mesmo tempo deseja agradecer-vos. Ouvi dizer que alimentais certas esperanças que vos transtornam a cabeça e que já vos levam a voltar as costas aos amigos. Em vosso interesse é meu dever advertir-vos de quantas vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Leflamande, posso garantir que vos venho visitar animado de boas intenções. Temei a cólera dos espíritos, e mais ainda de Deus, e crede nas palavras do vosso servo, que deseja vos afirmar que a sua missão é toda para o bem. Se me enxotar, voltarei 3 vezes. Depois verei o que devo fazer. É isso? Aí ele diz, muito bem, meu amigo, não digas mais nem menos, palavra por palavra. Mas se me perguntarem quem te encarregou dessa missão, quem responderás? Espíritos superiores, para o bem posso não dizer toda a verdade. Olha aí. Ele soube manter segredo, mas não é um segredo errado, é um segredo necessário. Engana-te, disse ele. Desde que se trata do bem, é sempre por inspiração dos bons espíritos. Olha só. Assim tua consciência pode estar tranquila, pois os maus espíritos jamais nos levam a fazer boas coisas. Está entendido? Agradeço. Kardec diz que continua no próximo número. Só que no próximo número, de junho, eu não encontrei ainda. Nem no de julho. Mas vamos dar continuidade. O som falhou, eu volto. Aonde que falhou? Até onde? Aí ele diz assim. Ele fala a da importância dele estar certo de que os bons espíritos é que estão influenciando nessa ação. E aí ele diz, agradeço-te e te felicito pelas boas disposições. O médium fala. Quando queres que eu chame você para comunicares o resultado da missão? Aí o Espírito diz, eu vou te avisar. E é assim que nós terminamos, por enquanto, esse segundo contato com esse Espírito, Pedro o Flamengo, da Revista Espírita.
Só que, como eu estava falando, esse continua no próximo número, eu não achei nem em julho, nem em julho. E aí eu botei para a próxima semana um outro estudo. Se alguém encontrar, me avisa, porque aí eu troco. Tá certo? Um beijo grande, gente. Vamos fazer a nossa prece. E daqui a pouco o Leon Denis está entrando com o estudo do Livro dos Médiuns. Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês hoje ficaram mais calados? Já está lá no portal. O Jailton já atualizou no portal o nosso tema da semana que vem, que eu não me lembro. Eu acho que a Sociedade Espírita, que é a Dinha que vai fazer. Vamos fazer a nossa prece. Amigos queridos, vamos nos reunir em pensamento para conversarmos com esse plano espiritual superior que nos inclui e nos inspira sempre, aceitando-nos como nós somos, mas nos estimulando à mudança, ao progresso moral. Jesus querido, amigos da falange de Caibá Schutel, Allan Kardec, espíritos protetores de cada um de nós. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade desse estudo, dessas reflexões para o nosso dia a dia. E que seja, em nome desses amigos todos queridos, em vosso nome, querido amigo Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. E assim seja.